Olá, muito boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês e discutir um assunto tão importante num dia tão importante para todos nós. A internet tem sido utilizada, né, como uma ferramenta de comunicação nas eleições, nas últimas eleições, não só pelos candidatos, mas pelos eleitores, pelos simpatizantes também. E no pós-pandemia, nós aprendemos ou temos uma cultura de uso muito mais intenso da internet. E assim como foi na última campanha há 2 anos atrás, nesse ano, muitos dos candidatos, inclusive, escolheram priorizar suas campanhas por meio das redes sociais, né, por meio de anúncios, por meio de manifestações na internet. E os eleitores também, na mesma expectativa, né, acabaram por recorrer a informações, a compartilhar suas opiniões, e isso tudo convergiu de uma maneira tal que nesses últimos dias a gente observou uma campanha muito intensa, não só pelos candidatos, mas um compartilhamento de opiniões, né, uma polarização também na internet. Eu tenho visto que essa polarização ela aumentou mais na internet proporcionalmente do que aconteceu né, nos meios físicos, né, nos contatos pessoais que as pessoas tiveram. Tivemos, de fato, várias ocorrências, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, né, de discussões, mas na internet isso acabou se tornando muito mais evidente, ou seja, proporcionalmente aumentou bastante. E há uma preocupação muito grande com o uso cada vez maior da internet, das redes sociais, dos aplicativos de mensagem como o WhatsApp, no compartilhamento de mensagens falsas, de fake news, na ocorrência de crimes eleitorais também, como hoje identificamos vários casos de boca de urna digital, ou seja, né, alguns candidatos pedindo voto indiretamente ou até mesmo supostos eleitores, né, supostos simpatizantes, mas amando de candidatos, pedindo votos, fazendo uma propaganda, né, ali revestida, travestida, na verdade, de opiniões, né, de manifestações que deveriam ser livres. Então há uma preocupação muito grande. E assim como nós tínhamos, né, em campanhas antigamente, onde nos últimos dias, nos últimos momentos, os candidatos eles iam para a rua jogar, né, santinhos na rua, na esperança de que alguém visse aquilo lá. É triste, na verdade, né, ter esse pensamento, mas de que alguém visse e tomasse uma decisão por meio de um santinho jogado, de um panfleto jogado no chão. Na verdade, esse arrastão ele acaba ocorrendo, então, nessas eleições na internet também. Então, nos últimos dias, a campanha foi muito intensa, muitos candidatos, e isso é legal, ou seja, é possível, impulsionaram as propagandas para que um número maior de pessoas tivessem acesso, além daquele grupo, né, de amigos, pessoas, simpatizantes que tinham acesso principalmente nas redes sociais, ou seja, eles pagaram, muitos candidatos tiveram uma verba muito alta para fazer esse compartilhamento para alcançar as pessoas nas redes sociais. E as redes sociais, elas influenciam na decisão do eleitor. Até dias atrás nós tínhamos, e na verdade essa decisão ela poderia permanecer até hoje ainda, né, de muitos eleitores ainda não haviam decidido, principalmente no que se refere a deputado estadual e deputado federal, isso no Brasil todo, não haviam decidido a quem votar. Né? A escolha pelo um candidato ao Senado, ao governo estadual, ao governo federal é um pouco mais fácil, mais prático, pelo número limitado de candidatos, mas a deputado estadual havia uma indecisão muito grande e os candidatos utilizaram as redes sociais para tentar alcançar os seus eleitores, né, e conquistar os votos. Mas, da mesma maneira que essa campanha, né, pelos candidatos, a campanha legal, a campanha correta, adequada, em conformidade com a legislação, ela aumenta nesses últimos dias, os crimes eleitorais aumentam também. E muitos acabam cometendo esse crime de forma intencional, na expectativa de que, como não há um tempo hábil que a justiça eleitoral bloqueie, impeça o compartilhamento de uma fake news, por exemplo, ou de um ato de desinformação ao cidadão, eles têm algum tipo de sucesso, né? Nesse ponto. E é incrível como alguns candidatos têm essa expectativa. Eu mesmo tive a oportunidade de ver alguns candidatos promovendo campanhas de desinformação ainda hoje. Lembrando que hoje não é possível o candidato nem mesmo fazer campanha, nem mesmo pedir votos, né? Fazer a campanha eleitoral, nem mesmo, né? Não há qualquer possibilidade de pedido de votos hoje, mas alguns deles ainda hoje causando nobres
campanhas, né, de desinformação. Uma fake news, ela não é só necessariamente aquela informação que tende a agredir outro candidato, mas pode ser uma desinformação que desestimule o eleitor de ir lá votar. Como, por exemplo, uma das mensagens que foram compartilhadas nesses últimos dias, de que se o eleitor ele não apertasse com certa rapidez o botão na urna eletrônica, ele poderia perder o voto ou seria direcionado para algum candidato. Então, muitas pessoas ficam com medo que isso aconteça, e isso é real, ou seja, a internet ela acaba influenciando e divulgando, propagando essas informações de uma maneira muito mais rápida. Muitas pessoas acabam acreditando e às vezes deixam de votar, né, no seu candidato. Isso pode mudar, né? É claro que o Brasil é um país muito grande, mas em questões estaduais isso pode haver uma relevância muito grande, né? Em alguns casos, a diferença entre um e outro candidato, né, pode ser pequena, e uma campanha de desinformação bem desenvolvida, ou seja, ilegal, né, porém bem planejada, pode causar um impacto muito grande nos eleitores. E isso aconteceu, de fato, como esperado aconteceu, e a Justiça Eleitoral ela vai analisar, eventualmente, as denúncias, as ocorrências que foram registradas nesses últimos dias. Lembrando que esse processo de investigação da Justiça Eleitoral, ele não finda, ele não termina com o fim da campanha, com o dia de hoje da votação, né, sendo o primeiro turno, sendo o segundo turno. Ou seja, as investigações e as responsabilizações, elas continuam mesmo após a campanha eleitoral, onde a Justiça Eleitoral vai ter um tempo maior, um tempo hábil para tratar dessas questões, e, eventualmente, o candidato que mesmo que tenha vencido a eleição, mas foi identificado que ele ganhou votos, ou seja, ele foi eleito com base na influência, no resultado de eventuais notícias falsas, aí há uma expectativa que isso aconteça, ou seja, que alguns candidatos ganhem em decorrência das notícias falsas, eles podem, né, a lei diz que eles podem perder o mandato. Há uma possibilidade de inegibilidade também, até mesmo pagamento de multa. Ou seja, não é porque estamos no dia da campanha que o que aconteceu fica para trás sem as devidas responsabilizações. Então, há uma preocupação muito grande, porque a internet, as redes sociais, aplicativos como o WhatsApp influenciam muito a população brasileira, influenciam, né, principalmente no processo de desinformação. E a Justiça Eleitoral hoje é uma das, dentro, né, das áreas da Justiça, é uma das que está mais preparadas e mais preocupadas em relação ao combate às fake news. Ou seja, fez várias campanhas, ela realizou já por alguns meses, desde tempos atrás, na verdade, várias eleições atrás, realizando campanhas de conscientização sobre né, o combate e conscientização para que nós não façamos parte, né, dessas correntes de notícias falsas. E dentro da legislação eleitoral existem várias disposições que tratam da fake news. Hoje a fake news no Código Penal, ou seja, ela não é considerada um crime, não quer dizer que não há responsabilização, mas a definição por si do que é uma notícia falsa, do que é uma fake news, ainda não foi contemplada na legislação. Porém, a Justiça Eleitoral prevê a fake news e vai responsabilizar os candidatos que eventualmente assim o fizeram. E a justiça, a legislação eleitoral, ela está tão avançada e ela trata de várias questões, inclusive candidatos que utilizaram softwares, por exemplo, e ela trata como robôs, né? Ou seja, que utilizaram software para o envio em massa de mensagens, poderão ser responsabilizados também e o pagamento de multa. Isso aconteceu demais, né? Eu mesmo recebi várias mensagens de candidatos que eu nem mesmo conhecia. Ou seja, de candidatos em diferentes esferas, né, diferentes áreas, mas de pessoas que eu não conhecia. Ou seja, meu número de telefone ele está em algum banco de dados que foi adquirido ilegalmente por esses candidatos, porque eu não autorizei o compartilhamento dessas informações e muito menos o uso por alguns deles, mas mesmo assim eu recebi essas mensagens. Então há uma cultura por parte dos candidatos que precisa ser combatida duramente pela legislação, pela Justiça Eleitoral. A denúncia por parte de nós, eleitores, é muito importante na condução desses processos de investigação e de responsabilização pela Justiça Eleitoral, porque é por meio das denúncias que eventualmente
ocorrendo, né, um ilícito, ocorrendo um crime eleitoral, aquele que tenha praticado seja responsabilizado e a gente tenha uma consciência maior, né, uma conscientização maior, não só pelos candidatos, mas pela população também, nas próximas eleições que terão, né, uma influência, né, uma intermediação da internet de uma forma muito mais ativa. Então é muito importante que se o eleitor ele recebeu uma mensagem, por exemplo, não autorizada, se ele identificou um pedido de votos no dia de hoje, se ele qualquer ato indevido, que ele tenha consciência que tenha sido irregular, é muito importante que ele faça essa denúncia direto para a Justiça Eleitoral, em que inclusive disponibiliza até mesmo um aplicativo chamado de Pardal, que foi desenvolvido pela Justiça Eleitoral e que ele direciona para a realização dessas denúncias. Então, é muito importante, não só, né, atos por meios virtuais, mas aqueles pessoais, presenciais também devem ser combatidos e denunciados. Nós comentamos, né, que antigamente as pessoas jogavam santinhos na rua, mas infelizmente eu vi fotos da campanha atual, ou seja, de candidatos atuais que fizeram isso da mesma maneira. E isso é proibido, ou seja, existem várias questões que devem ser combatidas. Ou seja, se eu presenciei e principalmente eu tenho provas a registrar desse ato, eu devo comunicar à Justiça Eleitoral. E eu posso fazer isso, né, de acordo com as informações que são fornecidas pelo aplicativo da própria Justiça Eleitoral, que se chama Pardal e pode ser facilmente encontrado na internet.